gente vai falar da notícia do dia, né, Joel? Esse bug do milênio que chegou com 24 anos de atraso e deu um susto absurdo em todo mundo, ainda tem muitas consequências. E a gente vai começar o Bora Brasil focando nas consequências para o estado de São Paulo, nos transportes, nos aeroportos, a gente tem reflexo ainda, e é sobre isso que a Mayra de Jaime vai falar. Tudo bem, Mayra? Boa tarde. Oi, Mayra. Oi, Ana, Joel, boa tarde para vocês e para todos os ouvintes. Pois é, a gente está acompanhando a movimentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos desde cedo para ver, de fato, qual que é o impacto, porque tem várias companhias internacionais que chegaram a paralisar as operações. Por exemplo, as principais companhias aéreas dos Estados Unidos chegaram até a pedir uma parada global de todos os voos AFA, que é a Administração Federal de Aviação. Aeroportos de grandes cidades da Europa também chegaram a anunciar hoje, estão enfrentando problemas técnicos. Em Berlim, todos os voos foram suspensos. No Reino Unido, a malha ferroviária também registrou atrasos e cancelamentos. Nos Estados Unidos, inclusive, até às 11 horas da manhã, a estimativa é que mais de 1.700 voos foram cancelados, de acordo com o site FlightAware.com, e além desses 1.758 cancelados, 4.473 atrasados. São números que estão sendo atualizados a todo momento, mas em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, o impacto foi pequeno, a movimentação foi bem tranquila ao longo de toda a manhã. Houve alguns atrasos de voos internacionais que chegaram ao Brasil. Por exemplo, a United teve 4 voos que chegaram hoje, que pousaram no aeroporto de Guarulhos, vindos dos Estados Unidos. Chegaram com um pouco de atraso, um deles, inclusive, com 2 horas de atraso. A gente até flagrou uma fila na frente do guichê da United de pessoas tentando realocar a conexão, porque perderam a conexão e estavam tentando conseguir um outro voo para outra cidade do país, para essa conexão. Então, a gente tem, inclusive, a fala da Vanessa Dávila, que conta que, na hora de embarcar em Nova York, houve um problema ali no sistema que emite as passagens. Já no voo saindo de Newark, em Nova York, a gente já teve problema com a saída, com a impressão de etiquetas. Então o voo atrasou e a gente acabou perdendo conexão aqui no Brasil e estamos aguardando a realocação. E eles chegaram a falar de alguma coisa na hora do voo relacionada a essa pane ou na hora de embarcar, que isso teria afetado? Não, eu fiquei sabendo agora há pouco aqui, mas a gente não ficou sabendo quando estava embarcando lá. Só os sistemas que caíram, eles não conseguiam acessar nossas passagens e imprimir mais etiquetas. Bom, então, de acordo com a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, a Gru Airport, a operação está normalizada e é o que a gente vê mesmo nos painéis. Tem voo previsto para já, 2h15 da tarde para Roma, já com embarque próximo, para Madrid também, na Espanha, com esse mesmo horário. Agora, os voos que vão chegar ao Brasil, tem alguns que já estão com previsão de atraso. Por exemplo, um voo que vai chegar de Paris era previsto para as 4h55 e vai chegar às 6h30 da tarde. Um outro voo que vem de Amsterdã era para chegar às 7h50 e vai chegar só 10h40 da noite. E um terceiro voo que era de Roma, aqui para Guarulhos, para chegar por volta das 8 horas da noite, vai chegar só depois das 9 horas da noite. Então, tem sim alguns impactos, alguns atrasos, principalmente nesses voos que estão chegando, mas para quem sai do aeroporto de Guarulhos, a operação está normalizada. Em relação ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, a AENA, que é a concessionária que administra o terminal, informa que tanto Congonhas quanto os outros 16 aeroportos que são administrados pela concessionária estão funcionando normalmente. Por questões das companhias aéreas, segundo eles, até umas 8h30 da manhã até teve registro de alguns voos com decolagens atrasadas, mas agora a situação está normalizada, Anne e Joel. Isso aí. Então vale aquilo, né, de se informar antes de ir para o aeroporto, até para você não ficar horas esperando, né, no caso de o seu voo ter sido afetado. E pelo que a Mayra está falando, principalmente voos internacionais, né? A gente teve um impacto maior nisso, nos voos domésticos um pouco menos. Obrigada, viu, Mayra? Bom trabalho aí. Tchau, Mayra.
Valeu para vocês também. O meu voltou mais ou menos. O que voltou? O meu aplicativo do Bradesco. Voltou, tá abrindo e tal, só que não tá dando para entrar em determinadas áreas dele, não. Não voltou por completo, né? É isso aí. Em alguns momentos não dava nem para acessar, né? Agora as coisas estão começando a voltar, né, Luiz Felipe Nunes? Exato, tanto bancos quanto outros serviços. O Bradesco, a gente até tem um áudio de um ouvinte que a gente vai tocar daqui a pouquinho, mas ele mandou uma mensagem pra gente falando que o Bradesco dele não estava entrando, deu 2 minutos, ele mandou outra falando que estava funcionando. Então tá voltando, mas tá voltando aos poucos. Outro banco que relatou dificuldades hoje foi o Banco Pan, mas diversas instituições financeiras, as maiores, como Caixa e Banco do Brasil, relataram as estatais, que né? As estatais não estavam, mas até algumas... O Santander, por exemplo, disse que não teve nenhum problema. Então depende muito do sistema de cada uma dessas empresas. Por exemplo, o governo brasileiro diz que tudo que é do governo não está protegido por essa empresa, a CrowdStrike, que foi quem teve esse problema nessa madrugada, começando na madrugada de sexta-feira. Falando de hospitais. O Hospital das Clínicas e o Sírio-Libanês relataram basicamente a mesma situação. Tiveram problemas no início da manhã, nenhum problema muito grave, muito severo, mas o que causa até este momento uma lentidão, porque os sistemas ainda estão voltando, o serviço está em processo de estabilização. Então, na maior parte do país e também do globo, no mundo inteiro, a gente está nesse momento, porque a falha já foi diagnosticada e consertada pela manhã, pela CrowdStrike e pela Microsoft, mas ainda muitos serviços, no momento que atualizaram, foram reiniciados, já voltaram a funcionar. Muitos outros ainda não. Então, a CrowdStrike até disse, por meio de seus representantes, o CEO da empresa, o George Kurtz, numa entrevista que ele deu mais cedo à NBC, que eles estão atendendo muitos clientes pelo telefone. Os clientes estão entrando em contato com a empresa para falar, minha situação está XYZ. Meio que um call center, tá? Então, assim, uma situação individual, e a CrowdStrike atende mais de 29 mil clientes no mundo inteiro. Então, e assim, parece um número pequeno, 29 mil, comparando o mundo todo, mas são clientes como o aeroporto de Nova Delhi, por exemplo, na Índia. Então, são clientes que atendem muitas pessoas, são hospitais. O serviço, por exemplo... A Microsoft é cliente deles, né? Exato, a Microsoft, que é o sistema operacional mais utilizado no mundo. Dá para pegar, por exemplo, sistemas até básicos, o 911, que é o número 911 dos Estados Unidos, para você chamar a polícia. O nosso 190 não estava funcionando hoje nos Estados Unidos. Você tá brincando. Juro por Deus. O 911 também? O nosso 190 é como se ligasse para a polícia para relatar um crime e por algumas horas não dava. Luiz, mas qual foi o problema, de fato? Foi uma atualização... Por exemplo, uma atualização de sistema. Muitos dos nossos ouvintes têm um celular e precisam atualizar um aplicativo. Facebook, WhatsApp, o que seja. No momento em que foi feita essa atualização para o sistema operacional do Windows, só em computadores que rodam o Windows, essa atualização tinha um problema. Tinha o famoso bug. Uma falha humana. No código de processamento tinha uma falha. E nessa hora que você abria... Então foi uma Windows, atualização no sistema da Microsoft. Sim, da CrowdStrike nos computadores da Microsoft. Porque se você Alguém foi digitar o código, colocou, sei lá, 2 pontos, Exato. 1 barra a mais. Tinha um erro e na hora que ligava o computador do Windows aparecia a famosa tela azul, que talvez muitos dos nossos ouvintes já tenham visto no seu computador. Não sei, dependendo da idade só usa celular, nunca viu tela azul. É verdade, mas aparece uma tela azul falando, você precisa reiniciar o seu computador porque tá dando erro. É o famoso deu ruim. 99% das vezes você reinicia quando dá tela azul, você não consegue utilizá-lo mesmo assim, mas foi esse problema na atualização. Logo depois a CrowdStrike viu que tinha um erro no seu código, na sua programação, na sua atualização e falou, vamos resolver. Resolveu, mas nem todo computador na hora de fazer essa atualização atualizava já com o código certo automaticamente. Então por isso muitas empresas têm que entrar em contato diretamente com a CrowdStrike para que eles pudessem resolver esse problema. CrowdStrike? É uma empresa... Nossa, eu não entendi nada disso aí, cara. É que eu vou tentar transformar num outro exemplo para o nosso ouvinte entender. Então, vamos, sei lá, pegar um carro... Qualquer carro, um carro da Fiat. Um Del Rey. Por exemplo. Carro da Fiat é modelo da Fiat, carenagem da Fiat, chassi da Fiat, mas tem um chip lá dentro. Vem da China. Sim. Né? A maioria desses chips, que tem um outro nome, a gente falou tanto disso na época da pandemia. Semicondutor. Os semicondutores vêm da China. Então vamos supor que um semicondutor desse veio bichado, aí você colocou ali no carro, travou todos os carros. Sei. Você entendeu? É mais ou menos isso. Essa empresa Essa empresa é uma empresa que faz segurança de sistema.
E ela tem vários clientes. Um deles é a Microsoft. Ele está entendi. dentro do sistema da Microsoft. Agora eu entendi. Aí ele fez a atualização e foi virando um problema em cadeia. Qual que é o ainda, nome desse tá? bicho aí? Chama CrowdStrike. Como é É que uma escreve? empresa Como é que C-R-O... Spell for me, please. In English. C-R-O-W... C-R... C-R-O-W-D-S-T-R-I-K-E. O que Nossa eles fazem Senhora. é te proteger, principalmente para empresas muito CrowdStrike. grandes. Ah, fácil. Te proteger de ataque hacker. Você vai, para você não ser atacado por pessoas que podem vazar os dados, você contrata essa empresa. É uma empresa bastante... É que hoje é difícil falar isso, né? É um Mas bastante antivírus segura. violento. É basicamente um antivírus. Basicamente isso. Não tinha dado nenhum problema desde que foi fundada em 2012. Por isso que muitas empresas confiam nela e até Não ela tinha é de dado, capital mas aberto. quando deu, Mas meu quando irmãozinho. dá, meu amigo, é pra estourar. Tanto que as ações na Nasdaq, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela é bem valorizada. Vale mais de 310 dólares. Hoje tá tendo uma queda extremamente expressiva, né? Menos 34% nas suas ações, mas é uma empresa que muitas outras grandes empresas do mundo confiavam. Então, dando esse problema, acontece que muita Caiu gente a vai ação? descobrir o nome dela. Caiu, Nossa Tá na hora de despencou, né? comprar, então. Tá na- Quem mexe com isso já deve ter comprado um monte. Essa é a pode ter recomendação. Se você entrar no site da Reuters, que é um dos principais Olha lá. veículos de comunicação do mundo, eles têm um avaliador de ações. E tá lá. O que você faz com cada ação? Vende, compra, espera. Tá lá, compra. 100%. Compra agora que daqui a pouco vai valoriza subir. de novo. É. CrowdStrike. CrowdStrike. Fez um strike mesmo em todo mundo.